Olá, tudo bem? Vamos dar sequência na aula anterior que falamos sobre tendência primária, secundária e terciária. Nessa aula vamos falar sobre as 3 fases da tendência primária de alta, é isso mesmo, e você vai ver que as oportunidades estão nessas 3 fases. Isso vai te ajudar a posicionar melhor as suas ordens de compra e entender o movimento do preço para o quê? Para posicionar suas ordens também de venda, ok? Entender qual que é a dinâmica do mercado, como os investidores estão se posicionando. Isso é muito importante. Então, mais outra aula aqui, show de bola, super animado e vamos lá. Já estou no gráfico, o mesmo gráfico da aula anterior do Bitcoin, o gráfico diário, ok? E vamos identificar dentro dessa tendência primária, vamos identificar um momento que acontece aqui, a acumulação. E o que é acumulação, o que é a participação pública e o que é a distribuição, também conhecida como exaustão, ok? Vamos lá. Se você observar, como eu coloquei nessa tendência que durou 13 meses aqui, nessa tendência de alta, neste ponto, vamos puxar o gráfico mais para cá. Exatamente, aqui há uma lateralização já há um bom tempo. Se você observar daqui, vamos colocar daqui até que o preço praticamente voltou e foi, estamos falando aqui de 2019, maio de 2019 a março de 2020. O preço ele saiu desse ponto e veio para esse ponto. E se eu pegar o gráfico mais para trás, eu vou ver que tem aqui outros períodos em que o preço ele fica nessa região. Esse é um período que as pessoas estavam comprando, estavam ali acumulando. Justamente para quê? Nesse caso aqui, esses investidores que estão acumulando, aqui tem muitos investidores aflitos, muita especulação. O mercado está em queda, o preço passa aqui por uma volatilidade. O preço ele perde aqui pontos importantes, não consegue aqui romper uma resistência. E aí o investidor ele fica aqui desanimado, alguns investidores ficam preocupados com a tendência. Será que o preço está em lateralização há mais de um ano, praticamente, saindo aqui de um período de 6 de fevereiro de 2018 até março de 2020 e acaba não conseguindo visualizar oportunidades para quê? Esperando aqui uma acumulação para este movimento, para uma reversão de uma lateralização para um movimento aqui altista, ok? Então esse é um período que nem todas as pessoas, nem todos os participantes, do mercado estão falando aqui coisas boas, estão aqui incentivando, falando, o mercado tá barato, compra. Não, aqui existe um medo, um risco, uma aversão. Aí começa a sair várias notícias negativas. O Bitcoin já tem aqui mais de 1 ano, 2 anos, não sai do lugar, o preço aqui teve uma alta, voltou, o Bitcoin morreu, acabou. Você vai ver várias especulações e um investidor atento, um investidor estrategista com foco ali no longo prazo, ele já observou que este é um período que as pessoas estão acumulando. As pessoas estão conhecendo o mercado, estão chegando, estão comprando Bitcoin, mesmo que modestamente, mas estão aqui fazendo as suas posições. E mesmo assim ainda dá para fazer várias operações. Note aqui, se você colocar neste ponto daqui até esse ponto aqui, o preço subiu 100%, não é mesmo? Mas como nós sabemos, neste mercado as pessoas querem lucro fácil, querem 1000%, 1500%, 2000% aqui de alta e no período curto. Então, neste período aqui, exatamente daqui de fevereiro de 2018 aqui março de 2020, estamos falando aqui de 2 anos, 2 anos e 1 mês, eu considero como um período curto e mesmo assim várias pessoas acabam saindo das posições, vendendo, o preço vai para baixo, aqui entendem que o preço aqui bateu numa zona de suporte que é importante, jogaram o preço para cima, mas enfim, esse é um período que poucas pessoas começam a se posicionar e é um período muito importante, que é o período de acumulação, é a fase de acumulação, ok? Então começa aqui, nessa fase de acumulação, começa a ter uma lateralização. Se você observar, mostrei uma lateralização lá também. Aqui também, dentro dessa tendência, você pode observar que o preço ele fica lateralizando, mesmo tendo aqui um leve movimento aqui, altista, o preço ele começa a ter uma lateralização e quando começam a perceber aqui já na tendência secundária, a segunda fase, não necessariamente ela acontece na secundária, que aqui temos aqui também uma tendência
secundária. Eventualmente, como nós vimos na aula passada, teremos aqui secundária de alta, terciária de alta e também eventualmente aqui secundária de baixo, terciária de baixo, ok? E a segunda fase é a de participação pública, que é uma fase também importante. As pessoas começam a perceber, os institucionais, grandes investidores, grandes bancos de investimentos também, começam a perceber que o mercado realmente virou para uma tendência aqui de alta e começam a comprar com uma intensidade maior, com volume de compra maior, e o preço ele começa a dar uma disparada e as pessoas começam, claro, a entrar, todo mundo comprar. E o que faz? Impulsiona esse preço aqui para cima, nesse caso trazendo o preço aqui dentro deste ponto aqui de um pouco mais aqui de 3 mil dólares para quase 70 mil dólares. Quem começou aqui comprando aqui na fase de acumulação se deu muito bem. E como nós sabemos, esses investidores geralmente eles se posicionam para longo prazo, para longos anos. Essa tendência aqui foi de março de 2020 para um topo para abril de 2021, num prazo de um pouco mais de um ano. Mas poderia também esse preço poderia ter chegado a 70 mil dólares em 2024, 2025, 2026. Não tinha como saber que esse preço aqui ia chegar neste momento aqui, ia continuar subindo aqui, ó. Neste momento ia continuar subindo. Ele caiu e olha para você ver, ele continuou subindo. Só aqui que houve este momento aqui, essa queda aqui acentuada, para depois ele tentar novamente um novo fôlego e não conseguiu e realmente teve ali a reversão dessa tendência que é altista. Bom, então como eu falei, essa fase de participação pública é uma outra fase importante em que começa aí realmente ter uma atenção maior e uma intensidade de volume comprador, e essa intensidade, claro, tende a impulsionar esse preço e jogar esse preço lá para cima, ok? Vai jogando isso aí lá para cima, vai impulsionando o preço para cima. E a terceira fase é uma fase também extremamente importante, que é uma fase de exaustão ou de distribuição, que neste momento aqueles investidores que compraram lá na acumulação, aqueles investidores ali profissionais, qualificados, que identificaram a oportunidade onde ninguém estava vendo ali, enxergando ali oportunidade, fizeram ali o investimento. Neste momento da terceira fase, que é a fase de exaustão, de distribuição, note que o preço aqui nessa fase, ele começa já a dar sinais, que eu vou até começar a pular aqui um pouquinho. Ele começa a fazer topos e fundos menores, tenta fazer aqui novamente, só você colocar aqui você vai ver, ele não tem força para ele romper essa resistência. Olha que interessante, olha, ele não consegue fazer, fez um topo menor do que esse topo, fez esse topo maior do que esse, mas não conseguiu fazer um topo maior aqui em cima, ok? Aí você já consegue observar no próximo topo, é um topo menor do que o topo anterior. Então você vai vendo que os candles eles vão chegando, você vai vendo mais candles aqui de venda, agressão vendedora, agressão vendedora, agressão vendedora, agressão vendedora. Então este é o momento de exaustão e aqui que vários investidores acabam perdendo dinheiro. Ah, o valor está 70 mil, vai chegar a 100 mil, está 70 mil, vai chegar a 100 mil. E os investidores mais experientes acabam, que conhecem, já identificaram a tendência primária, sabe que está no momento de exaustão, sinalizada por agressões vendedoras lá no book de ofertas, no livro de ofertas. Esses candles aqui mostrando realmente a intenção de venda vendedora para jogar esse preço para baixo e acabam encerrando a posição, realizando lucros. E aqui tem muita gente que acaba comprando topo e acabam tendo prejuízos, ficando frustrados e não voltam mais a operar no mercado cripto. Então, agora você já sabe que existe 3 fases, que neste caso aqui, por exemplo, o Bitcoin, aqui no final, ele está começando a fazer topos e fundos aqui ascendentes. É claro que neste momento aqui, nós não sabemos se ele vai continuar lateralizando, ou seja, talvez ele volte para cá, para aquele preço de próximo de 17 mil dólares aqui, exatamente, para depois ele continuar a subir, para depois ele fazer uma inversão e continuar a subir. Não tem como saber. Ele pode ficar mais algum tempo aqui, mais alguns meses, eventualmente pode cair um pouquinho mais para 14 mil dólares, ele pode buscar outros patamares de preço, e aí é interessante você pegar o gráfico para você observar
aqui 18, aqui neste ponto aqui 14 mil, ele pode buscar sim esse suporte aqui e vir para cá. Aqui a gente consegue ajustar aqui o gráfico, ok? Tudo certinho, você já entendeu que o preço ele pode fazer isso, ele pode descer. Claro que o preço ele sempre vai fazendo topos e fundos descendentes até chegar e tocar nesse suporte. E esse suporte aqui está próximo ao fundo duplo. Se ele bater aqui, ele pode fazer um fundo duplo, que é onde ele fez a mínima deste movimento aqui baixista, ok? O que ele pode fazer? Aquilo que eu falei, ele pode chegar, pode encontrar outros patamares abaixo para depois ele continuar subindo. Vamos observar aqui melhor, justamente aqui, esse ponto aqui, ele caiu aqui, nós temos aqui neste ponto, ok? Aqui eu ajusto, olha que legal, você vai ajustando. O preço ele pode ir subindo, ele pode fazer isso aqui, depois ele pode fazer isso aqui. Vamos pegar aqui, tentar subir, para depois ele começar a descer, vai lateralizar, pode lateralizar um pouco, e aí depois ele até ele chegar aqui embaixo, às vezes pode ter um candle mais forte, e ele vai descendo até tocar outros patamares, até chegar aqui na mínima. E se ele romper isso aqui, ele vai fazer o que? Ele vai fazer um novo pivô de baixa e pode buscar outras mínimas, outros alvos, ok? Então, bem legal, ficou claro. Aqui em uma reversão as pessoas estão aproveitando o que? Para acumular, aguardando essa reversão para acumular, esperando um novo movimento para depois, quem sabe, uma nova tendência aqui de alta. Vamos colocar como se fosse uma tendência primária, como nós sabemos que o preço ele não sobe dessa forma, mas vamos supor que ele vai fazendo zigue-zagues, enfim, ele pode fazer lá, buscar lá os 70 mil de novo, depois ele pode buscar 90, 100 mil, e dentro dessa tendência, esse é o período de acumulação, e eventualmente você vai ter o de participação pública, que é um período aqui intermediário, e a exaustão aqui em cima. Bateu aqui próximo de 70 mil, provavelmente vai ter uma realização e o preço ele pode simplesmente, porque é uma resistência importante, fazer um pullback para depois continuar subindo. Aí ele vai fazendo topos e fundos, pode fazer um reteste e aí depois ele continua como se fosse um falso rompimento para depois ele continuar subindo, beleza? Então ficou bem tranquilo. 3 fases da tendência primária de alta: acumulação, participação pública e exaustão, ou também conhecida como distribuição, tá bom? Então até mais, até breve e até a próxima aula. Tchau, tchau.